escolas para atender adequadamente necessidades dos estudantes incluídos? Quais são as estratégias em vigor para suprir essa demanda e garantir um suporte adequado? Quais são as medidas adotadas para garantir que os funcionários existentes recebam apoio e suportes adequados para lidar com as demandas específicas dos estudantes? Existem programas de desenvolvimento profissional contínuo voltado para a educação inclusiva? Quais são as metas e objetivos da Secretaria de Educação em relação à educação especial nos próximos anos? Quais são os principais desafios identificados e estratégias planejadas para superá-los? Estou passando aqui para que o senhor possa responder depois. Passando a palavra agora ao nosso vice-presidente, professor Célio Luparelli, que dispõe de 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. As minhas perguntas serão as seguintes. Primeira, qual a estimativa de prazo para a publicação do edital que regulamenta o concurso público para provimento no cargo de agente de apoio à educação especial, agente de apoio à educação especial do quadro permanente de quadro do município do Rio de Janeiro, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação? Segunda, encaminhamos, através do nosso mandato, a indicação número 4092/2021, que trata da correção da escolaridade do cargo de agente de apoio à educação especial. Considerando que o cargo de agente de apoio à educação especial participa ativamente das ações pedagógicas, possibilitando ao aluno com deficiência a orientação específica necessária à efetividade do processo ensino-aprendizagem, de forma única e particular a cada aluno especial, e que o cargo de agente de apoio especial tem a responsabilidade de acompanhar, intervir e participar sistematicamente de toda a rotina escolar do aluno com deficiência, zelando pelo bem-estar do mesmo e auxiliando na promoção do avanço máximo de suas possibilidades, gostaríamos de saber se há previsão para esse encaminhamento a esta Casa de Leis o projeto com vias de regularizar a atual situação do cargo, visto a necessidade de abertura de concurso para suprir a atual deficiência. Considerando a Lei Geral dos Estágios, Lei 11.788, que estabelece que o estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deve ter acompanhamento, efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, considerando o Decreto Rio 45.582, de 27 de dezembro de 2018, que institui o Programa de Estágios de Estudantes em órgãos e entidades da administração pública municipal direta, autarquias e fundações e da outras providências, perguntamos: qual o número total de alunos incluídos nas escolas da rede municipal de educação matriculados atualmente? Qual foi o número de novas matrículas de alunos incluídos no ano 2023 até o momento? Qual o total de graduandos que atuam como estagiários na mediação dos alunos com deficiência nas escolas da rede municipal de ensino? E, finalmente, qual a formação oferecida para esses estagiários que atuam na mediação dos alunos com deficiência? Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, professor Célio. Quero anunciar o subsecretário de Articulação e Integração da Rede, Hugo Ribeiro. Seja sempre bem-vindo. Vereadora Luciana Boater. Vou tentar responder tudo aqui. No que diz respeito aos pontos que Vossa Excelência colocou, presidente, sobre a questão dos profissionais, as nossas estratégias seguem sendo no que diz respeito à convocação, à contratação, ao suprimento de maneira geral, ao provimento de maneira geral, e a educação sempre pede um volume maior, e a gente vai, a partir disso, conseguindo à medida que a cidade vai desempenhando ao longo do ano, porque como que funciona um orçamento e a dinâmica
interna numa prefeitura ou com qualquer órgão. O ano precisa performar para que a sociedade, para que a cidade possa arrecadar e, com isso, a Fazenda vai avançando com as suas liberações nisso também. E a gente tem conseguido, até nesses últimos meses, como eu falei, esse provimento de 2.000 novos, e vem de um planejamento, de um preparo. E a gente segue lutando para que isso consiga ser cada vez mais presente também. Você também falou, vereador, sobre a questão da capacitação. Vou falar um pouquinho sobre isso, especialmente na resposta para a vereadora Luciana Novaes, mas já tocando um pouco nesse tema, essa é uma das principais frentes que a gente trouxe para 2023, para que a gente consiga ter um maior salto de qualidade e um maior salto de percepção também da melhoria desse serviço. Eu acho que tem muitas tentativas internas nossas, mas sendo muito transparente, falando aqui para quem realiza isso, eu acho que a gente ainda não conseguiu envelopar da maneira que deve ser. Por quê? Porque a gente sabe o que a gente está tentando, mas precisa ter por parte dos nossos responsáveis, que são os grandes fiscais da qualidade desse serviço, se de fato está funcionando, se de fato está percebendo a melhoria nessa qualificação, seja de quem está na ponta, seja de quem está no meio. Então aqui um convite para que a gente consiga de fato externar essa opinião sobre o que está acontecendo. E a gente tem dedicado mais esforços, mais recursos para melhorar essa capacitação. Vou poder explicar mais sobre isso também. O vereador Sérgio Luparelli, o professor Luparelli, também coloca alguns pontos aqui, e aí vários outros vereadores falam sobre a mesma questão, então vou falar sobre o concurso respondendo ao vereador Sérgio Luparelli. Esse pedido foi feito pela Secretaria de Educação, até o fato de permitir a contratação temporária só é possível quando você tem esse pedido formal. Então, eu fiz esse pedido formal e você tem todo um trâmite interno legal e, assim, orçamentário que passa por isso. E a gente estava até falando aqui agora com a turma de outras partes da prefeitura, mas passa por CGM, por CODESP, CPFGF, todos os órgãos que o senhor conhece muito bem também. Então, ele precisa ser feito e ele precisa ser acompanhado. Eu sei que ele segue num prazo do que foi permitido, mas no que está ao nosso alcance tem uma necessidade. Eu não peço, para vocês terem uma noção, quando um secretário de educação, no meu caso, eu não peço necessariamente, vereadora Luciana Botter, eu quero um AEE contratado, eu quero um AEE convocado, eu quero um AEE com doutorado. Não é isso. Eu quero um AEE, eu quero um professor. E aí você tem todas as situações pertinentes que levam a... Existe o banco? Não existe? Como que a gente está? Como que se está dentro disso junto com os órgãos da prefeitura como um todo? Então, acho que essa é a situação, a gente segue ali acompanhando também. Na situação da escolaridade, e eu converso com muitos AEs quando estou em escolas, em diferentes momentos, pela nossa cidade, aqui existe um desafio jurídico, de novo, que não está na mesa, e aqui, gente, não tem nenhum problema no que está ao meu alcance e no que está não no meu alcance. Mas existe um entendimento jurídico, especialmente entre o que a Câmara de Vereadores e o que a Procuradoria do Município entendem de prerrogativas no que diz respeito a agentes, não só a EE, tá? Isso acontece com a EI, por exemplo, isso acontece no que é qualificado como magistério ou não. Eu conheço muito bem essa discussão, porque tentei entrar muito nessa discussão, mas ela esbarra numa questão jurídica, e, consequentemente, ela vai muito além da minha capacidade de execução quanto a isso. No que diz respeito aos estagiários e se estão preparados o suficiente, também uma situação que a gente certamente melhorou, mas não melhorou o suficiente, mas existe uma melhora. Se vocês perceberem, os estagiários de 2023 comparados com 2022, espero que a gente tenha aí, vocês conseguindo perceber mais algumas ações. Mas, de novo, isso passa no nível comportamental do indivíduo e isso passa também numa situação, né, Will, para que a gente consiga ter melhor organização por parte da Secretaria para isso. Nos dados gerais, vereador Sérgio Luparelli, nós temos, e aí também respondendo a vereadora Luciana já quanto a isso, e depois nas outras questões mais pontuais que tem aqui a gente pode também responder, mas de números, nós temos 22 mil caminhando para 23, tá? Então, assim, é porque esse número é um número contínuo, ele está sempre vivo. Então, é como que você faz esse recorte. E aí tem diversas situações que impactam isso. A pandemia foi a principal delas. Quando eu cheguei na rede, eram 17 mil alunos. Eu estou na rede há 2 anos e meio. Pra vocês terem uma ideia.
de conto que esse número cresce de uma forma muito significativa e muito rápida, né? Em alguns lugares até exponencial. Escolas que, né, antes não tinham tanta necessidade, hoje passam a ter. E então tem isso, e também tem outras situações. A OMS, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, por muito tempo não motivava os laudos, que não somos nós que realizamos. Você tem uma questão da saúde, né, com essa atribuição, não fazia os laudos tão cedo. Passou a ser feito cada vez mais cedo, tem cada vez mais crianças mais pequeninas, né, realizando já essa identificação também. Os próprios responsáveis, famílias. Aqui eu tenho certeza que todos que estão presentes aqui lutam, defendem muita causa, mas nós sabemos, como pessoas que defendemos a causa, existe ainda em alguns locais, em algumas, né, situações, às vezes um processo de negação, de não enxergar e falar assim, não se tem. E quando se tem, às vezes, um processo de negação, a ajuda não chega, porque você não consegue estruturar isso da melhor forma. Então, acho que também é um processo nosso de quebrar os tabus que também existem. Perfeito.